Bom dia de novo para todo mundo, né? Todo mundo muito animado para a nossa aula de história. Então tá. Então vamos lá, Liguei o gente. microfone, tô aqui falando que nem uma besta. Hã? Tô aqui falando que nem uma besta, agora que eu vi que o microfone tá desligado. O seu? É. Acontece. Meu Deus do céu. Então vamos lá, gente. Eu espero que a Gabriela esteja me ouvindo. Ela podia mandar um sinalzinho aqui na tela, né? Está me ouvindo? Um joinha, né, Gabriela? Ah, beleza. Não mandou um joinha. Então tá. Então vamos lá. Vou colocar o microfone de todo mundo aí no mudo. Oh, Jesus, vai ser possível. Vou colocar todo mundo aqui no mudo, tá? Para não dar aquela chieira básica. Então, pessoal, a nossa atividade revisional, né, dessa atividade avaliativa que vai acontecer semana que vem, ela vai começar a partir da unidade 2, ou seja, de onde nós paramos. Por quê? No TA, nós fizemos, eu não sei se vocês vão lembrar, já tem um tempo bem grande, né? Então, no TA, nós fizemos até a unidade 1, correspondente o TA foi correspondente à unidade 1. Então, gente, olha só, nós vamos começar agora a fazer um resumo sobre as 3 unidades da apostila, a 2, 3 e 4. Começando aí pela expansão marítima europeia. Esse período ficou conhecido como o período das grandes navegações, né? Foi aquele período em que vários países europeus começaram a iniciar as suas navegações, a fazer um comércio transoceânico, né? A começar a comercializar as atividades, desenvolver as atividades comerciais em alto mar. Inclusive, Portugal, os países que mais se destacaram aí nessas grandes navegações foram Portugal, em primeiro lugar, né? A Inglaterra também, a Itália e a Espanha. Então, olha só, a Inglaterra, ela dominava todo o mar Mediterrâneo. Aí na unidade 2 tem um mapa sobre essas rotas comerciais. Aí vocês podem analisar esse mapa aí na unidade 2. Olha só, essas rotas comerciais aí dentro do mar Mediterrâneo, elas estão por conta da Itália, né? Então, os outros países, eles passavam contornando o continente africano para chegar até as Índias, em busca das tão sonhadas especiarias, né? Dentro dessas especiarias tinham aí ouro, prata, perfume, tecidos, temperos, né? Igual vários temperos que foram trazidos aqui para o Brasil, eles vieram da Índia, que é o caso do cravo, é o caso da canela, essas especiarias assim, utilizadas para fazer alimentos, né? Para preparar os alimentos. Então, muitas dessas hoje que estão presentes no nosso território, as mudas foram trazidas da Índia pelos portugueses, ok? Então, continuando aqui, vocês sabem que eles investiram muito na tecnologia marítima. Por quê? Uma viagem comercial, ela ficaria, eles investiam nessa viagem, só que essa viagem era tão lucrativa que eles receberiam o valor triplicado que foi investido nessas viagens, né? Então, era um retorno muito grande, era muito, como que eu vou dizer assim, era muito lucrativo essas viagens para cada um desses países. Por quê? Eles investiam na viagem, realizavam a viagem, e o lucro era cerca de 3 ou 4 vezes mais do que aquele que foi investido na viagem, ok? Então, quando iniciou esse período das grandes navegações, né? Então, ocorreu um avanço muito grande na tecnologia marítima. Ou seja, novos mapas, eles foram elaborados, inclusive, graças a esse período, né, das grandes navegações, que nós temos os mapas que a gente tem hoje.
porque muitos desses mapas eles foram elaborados com riquezas de detalhes por esses navegadores durante o período das grandes navegações. Então, inclusive, eu não sei se vocês vão se lembrar, quando a gente estava em sala de aula ainda, né? Nós iniciamos aí com esse conteúdo em sala de aula, quando eu expliquei para vocês que como eles passavam, né, muitos dias em alto mar, nessas viagens. Quando a gente está viajando de navio, de caravela, de barco, acontece que a pessoa fica meio enjoada, né? Meio mareada. Então, eles enxergavam coisas que não existiam, né? Igual, inclusive, até os monstros que eles viam, os monstros que eles acreditavam existir no oceano. Tem até uma lenda aí chamada a lenda do Lago Ness. Então, até esses monstros, eles foram passados para o mapa, eles foram desenhados no mapa, de tão grande que era a riqueza de detalhes desses mapas. Então, além dos mapas, né, além desse destaque na cartografia, que teve esse avanço tão grande aí no período das navegações, em cada uma dessas expedições, né, dessas caravelas, existia um cartógrafo. O que é o cartógrafo? É aquele que é responsável, né, pela elaboração dos mapas. Então, olha só, dentro dos avanços da tecnologia marítima, houve um avanço também nas caravelas, né? As caravelas estavam cada vez mais modernizadas. Eles utilizavam muito a bússola, que era um instrumento de localização, o astrolábio também, que é um instrumento de localização semelhante à bússola, né? Ele era utilizado para determinar a posição dos astros. Então, esses foram os avanços que tiveram dentro da tecnologia marítima nesse período das grandes navegações. Inclusive, a Inglaterra, né, que antes era chamada de Rainha dos Sete Mares, a Inglaterra se destacou, e é destaque também, né, na produção de navios. A Inglaterra hoje, desde esse período das navegações, as primeiras caravelas, as mais sofisticadas da época, né, para o período, elas foram produzidas na Inglaterra. E hoje a Inglaterra, ela é destaque aí na produção desses navios, dessas embarcações, né? Ela seguiu com isso aí e nos dias de hoje a indústria náutica faz parte está presente na Inglaterra, né? Então, gente, olha só, dentro da expansão desse período das navegações, vocês sabem que esses europeus chegaram ao nosso continente através de um acidente de percurso, né? Então, olha só, primeiro, no ano de 1492, chegou ao continente americano Cristóvão Colombo, né? Cristóvão Colombo convenceu o rei da Espanha que para poder liderar, né? A Espanha tinha acabado de entrar aí no ramo das grandes navegações e precisava de um navegador experiente e com isso o rei de Castela, né? Que era o rei de Castela e Aragão, que era assim chamado, né? O rei da Espanha na época. Ele resolveu dar uma credibilidade para Cristóvão Colombo, para que Cristóvão Colombo liderasse as primeiras navegações. Por quê? Cristóvão Colombo apresentou para o rei que para chegar até a Índia, que fica lá no continente asiático, ele teria que ele teria que se jogar para o Ocidente para chegar no Oriente, né? Então, o Ocidente seria onde está localizado o nosso continente americano. Só que ele se jogou muito, né? Muito além da conta e acabou chegando no continente americano, no ano de 1492. E Pedro Álvares Cabral chegou também, né, no continente americano, experiente navegador em português, no ano de 1500. E com isso, né, com essa chegada de Cristóvão Colombo, vocês estudaram aí sobre os povos pré-colombianos, os maias, os incas, os astecas,
quando Cristóvão Colombo chegou na América, esses povos eles já habitavam o continente americano, né? O continente americano já era habitado não só por esses três. Esses três povos pré-colombianos foram os principais, mas existiram também vários outros povos que já habitavam o continente americano, mas os principais são maias, incas e os astecas, né? Então, com isso, né, chegando no continente americano, eles definiram uma linha, né? Uma linha de domínio, vamos dizer assim, que seria o Tratado de Tordesilhas, separando o continente, a parte que pertenceria à Espanha e a parte que pertenceria a Portugal, né? Isso aí ficou definido num documento chamado Tratado de Tordesilhas, que mas passaram alguns anos para frente, esse tratado seria desfeito e a parte do Brasil caberia somente a Portugal. Então, pessoal, olha só, falando aí sobre a visão europeia de mundo, né? O que seria essa visão europeia de mundo? Ou visão, é também chamada de visão eurocêntrica. Essa visão eurocêntrica coloca o continente europeu como o centro do mundo, como se a Europa ela fosse o centro do mundo. Então, a Europa ela era importante na época, porque a Europa influenciava muito na economia, na política, na cultura de todos os países do mundo. Então, olha só, nesse contexto, dessa influência, né, que a Europa exercia sobre esses países do mundo, existiu três termos, né, que nós utilizamos até hoje, e esses termos eles ficaram conhecidos como Velho Mundo, o Novo Mundo e o Novíssimo Mundo. Então, Velho Mundo, quais são os continentes que fazem parte do Velho Mundo? Primeiro, Europa, né, África e Ásia. Esses três continentes aí fazem parte do Velho Mundo. O Novo Mundo seria a América, né? Descoberta após o período das grandes navegações. O Novo Mundo, e depois, lá pelos anos de 1770, né? Eles chegaram, um capitão inglês chamado James Cook chegou até a Oceania, né? E nessa região, na Oceania, nesse continente, esse continente recebeu a denominação de Novíssimo Mundo. Então, Novo Mundo, América, Velho Mundo, Europa, Ásia e África, e Novíssimo Mundo, a Oceania. Ok? Essa é a unidade 2 da apostila. Lá na unidade 3, vocês estudaram aí sobre as civilizações da América. É como se tivesse, né, uma sequência aí na história das civilizações, na história do continente americano, né? Primeiro houve as civilizações da América, depois a chegada dos povos europeus. Então, gente, olha só, como eu falei aí na unidade anterior, existiam várias civilizações no continente americano, só que as principais, né, eram maias, incas e astecas. Vocês sabem que os maias e os astecas, eles estavam ali bem próximos, como vocês podem analisar no mapa da apostila de vocês, na página 468, né? Esses povos, eles estavam ali bem próximos, tanto os maias quanto os astecas. Eles estavam na América Central, na região próxima ao México e ao país chamado Guatemala, né? Os maias e os astecas. Já os incas, eles estavam localizados na América do Sul, na região da Cordilheira dos Andes. Então, cada um desses povos teve uma contribuição muito grande para a humanidade, né? Então, esses povos, eles falavam inúmeros idiomas, né? Eles tinham várias línguas, eles desenvolveram uma simbologia muito grande, eles deixaram várias heranças aí para
para civilizações posteriores, né? Dentro da matemática, da arquitetura, da engenharia, da física. Então, esses povos, eles desenvolveram, eles tiveram uma riqueza muito grande e deixaram isso tudo aí para as futuras gerações. Somos nós, né? Então, hoje, tanto é que eles destacavam tanto na agricultura, eles desenvolveram vários sistemas agrícolas, principalmente os sistemas de irrigação, que até hoje são utilizados na agricultura, né, baseados nesse início aí dado por esses povos chamados de povos pré-colombianos, ok? Maias, incas e astecas são chamados de povos pré-colombianos. Então, olha só, todos esses povos, eles eram politeístas, uma característica geral para todos esses povos, dentro da religião, né? Eles eram politeístas, eles viviam da agricultura, eles plantavam batata, milho, amendoim, goiaba, feijão, algodão, né? Então, eles desenvolveram muitas técnicas agrícolas, igual os terraços feitos pelos incas, né? A agricultura deles era feita em terraços. Como assim? Eles faziam, era como se fosse uma área montanhosa, por exemplo, né? Então, tem um exemplo desses terraços lá na página 470. Então, eles definiam por ordem, né, aquilo que seria plantado em cada parte desses terraços. Por quê? Aquilo que ficava na parte mais alta eram culturas que resistiam a um período mais frio, né? Porque a parte mais alta desses terraços geralmente é a parte mais fria. E aquilo que ficava mais embaixo, na base dos terraços, eram produtos que não tinham tanta resistência ao frio, produtos que gostavam mais de calor. Que é o caso do tomate, por exemplo, era plantado nas áreas mais baixas, né? Então, olha só, a economia deles baseava-se na força de trabalho comunitário, né? Eles trabalhavam em conjunto, eles praticavam o escambo, né? A forma de comércio deles era o escambo, que é a troca entre eles. Nos artefatos, eles produziram vários artefatos de cerâmica, né? Pintados, coloridos, tecidos muito coloridos, as construções, né? Os edifícios irregulares, vocês sabem que tinham, dependendo do tamanho das construções, tinham construções com uma porta, construções com duas portas, de acordo com o tamanho da casa. Então, assim, eles se destacaram nisso aí, eles se destacaram na arquitetura, e os deuses na religião, né, como eu já falei, eles eram politeístas, e os deuses deles eram voltados para as forças da natureza, né? Forças ligadas ao sol, à chuva, ao trovão e assim por diante. E a civilização maia, gente, a civilização maia, ela não entrou em contato com os navegadores portugueses que chegaram aqui na América. Por quê? Essa civilização ela foi extinta por volta do século XIII, ok? Eu acho que eu já tinha falado isso para vocês em alguma videoaula. Eles foram acometidos, a área onde existia a civilização maia, houve uma seca, um período de seca muito grande nessa área. E aí a civilização inteira ela foi dizimada por essa seca. Então, os navegadores, né, os navegadores europeus, os espanhóis, eles não tiveram contato com os povos maias. O contato deles foi com os astecas e com os incas, né? Quando eles chegaram, eles já dominavam técnicas, essas várias técnicas agrícolas, essas técnicas, eles já desenvolveram estudos astronômicos, na matemática, né? Vocês sabem que eles tinham um sistema de contagem, eles elaboraram calendários bem precisos, até parecidos com os calendários que a gente tem hoje. Então, e a civilização asteca, né?
Vamos falar aqui agora sobre a civilização asteca. Eles ficavam ali bem próximos aos maias também, ali no Planalto do México, né? Onde está hoje a capital do México, a cidade do México. E os maias, eles se destacavam, eles tinham um grande poder militar, eles tinham um exército muito organizado. Aliás, os astecas, né? Essa é uma característica deles, um exército muito organizado. E dentro desses exércitos, né, surgiu aí um imperador muito forte chamado Montezuma. De acordo com a história, Montezuma foi o último líder aí da civilização asteca e ele foi morto pelos espanhóis, né? Cristóvão Colombo já tinha chegado na América Central e os espanhóis, quando começaram a ter contato com esses povos, eles se enfrentavam, né? E muitos desses povos foram dizimados pelos espanhóis, foram mortos. Eles roubavam a civilização, pegavam tudo de precioso que existia, levavam para a Europa, pegaram ouro, cerâmica, então tudo que eles podiam tirar desses povos, os europeus, igual os portugueses fizeram aqui no Brasil, os espanhóis também fizeram com esses povos, né? Com os povos astecas, com os povos incas, né? Então tudo foi retirado deles e levado para a Europa. E tanto é que, a partir desse período, né, no caso de Portugal, por exemplo, quando eles chegaram aqui no Brasil, Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, com o passar do tempo, Portugal já não tinha nenhuma atividade econômica mais. A única atividade econômica que Portugal tinha era a exploração das colônias, né? Inclusive o Brasil, aqui na América, e algumas colônias que Portugal tinha na África, ok? E os astecas também, eles desenvolveram na agricultura as famosas chinampas, tá? Você tem que saber aí o que são chinampas, guarda isso aí, viu? Pode marcar isso aí na apostila, o que eram as chinampas, né? Que as chinampas eram como se fossem canteiros flutuantes. Pode olhar as chinampas aí lá na página 475. Esses canteiros flutuantes, eles enraizavam isso mesmo, Júlia. Eles enraizavam debaixo da água. E aí, entre um canteiro e outro, tinha um espaço para que pudesse passar uma embarcação. Com essa embarcação aí, nessas embarcações, olha aí, vocês estão vendo aí umas canoinhas? É aí que eles faziam as colheitas, que eles colocavam as colheitas de tudo aquilo que era produzido nessas chinampas. Isso eram técnicas agrícolas que davam super certo, né? Eles construíam essas chinampas em áreas pantanosas. Áreas pantanosas são áreas que ficam permanentemente inundadas. Ok? Então, dando sequência aqui, falando sobre os deuses, né? Eu já tinha falado sobre os deuses, que todos esses povos, eles são politeístas, cada um tinha uns deuses em particular. E aqui agora também, falando sobre o calendário. Os astecas, eles desenvolveram também, além das chinampas, né? Eles eram povos inteligentíssimos, como eu falei, vários feitos desses povos ficaram para nós nos dias atuais. Então, eles desenvolveram um calendário específico para rituais religiosos. Esse calendário, né, para esses rituais religiosos, esse calendário tinha 260 dias. E eles desenvolveram um calendário para atividades cotidianas, que tem o mesmo número de dias do nosso calendário, que é o calendário de 365 dias. Só que o calendário deles tinha uma quantidade de meses diferente. Nós temos 365 dias, 12 meses. O calendário dos astecas tinha 365 dias e 18 meses. E cada mês tinha 20 dias, ok? 20 dias, esse calendário era dividido em 20 dias cada mês. 18 meses, 20 dias cada mês.
Então, pessoal, eu queria falar para vocês também que esses povos, né, principalmente os incas, esses povos, eles faziam, os incas, os maias, né, eles construíam várias pirâmides. Dentre essas pirâmides, né, elas foram deixadas em sítios arqueológicos, como vocês podem ver a pirâmide maia e lá na cidade de Yucatán, no México, né, ela existe até hoje, era um templo, eles construíam templos, essa pirâmide está na página 473, ok? Então, para que serviam essas pirâmides? Essas pirâmides serviam para levar agrados para os deuses. Então, eles acreditavam que os deuses ficavam felizes com as doações que eles faziam. Então, eles levavam alimentos para os deuses, né? Alimentos, quando a colheita era muito boa, eles levavam aqueles balaios com aquelas, por exemplo, cheio de feijão, cheio de grãos para ofertar os deuses, agradecendo aos deuses a ótima colheita que eles tiveram, né? E essas pirâmides também, elas eram usadas para sacrifícios humanos. Eles acreditavam que os deuses ficariam felizes com o sangue derramado de uma pessoa. Geralmente, quem eram as pessoas que eram indicadas para fazer os sacrifícios humanos? Os escravos, né? Então, os escravos eram as pessoas escolhidas. Esses escravos, prisioneiros de guerra, eles eram escolhidos para realizar esses sacrifícios humanos. Então, pessoal, e lembrando também, né, que os maias também tinham um sistema de contagem, além dessas pirâmides que eles construíam para sacrifícios humanos, para agradar os deuses, para fazer seus rituais religiosos, né? Os maias também, eles tinham um sistema de contagem que era de acordo com os dedos, com a quantidade de dedos dos pés e das mãos, ok? 10 dedos. Por que o calendário, no calendário maia, o mês tinha 20 dias? Porque 20 é o número de dedos que a gente tem nas mãos e nos pés. Então, esse calendário era baseado nessa quantidade de dedos. Quer falar alguma coisa, Ju? Então tá. Então vamos continuar aqui. Qualquer dúvida, viu, gente? Vocês me mandem lá no zap que eu respondo para vocês. Ou então tirem por aqui agora. Então vamos lá para a unidade 3, a unidade 4, aliás. Sobre as sociedades africanas, né? Nós estudamos aí na unidade 4 as sociedades africanas. Como os povos africanos, eles eram semelhantes, né? Eles eram semelhantes a esses povos pré-colombianos. Então, olha só, eles tinham uma vestimenta própria, né? Eles utilizavam sempre algo muito colorido. As roupas deles eram feitas por eles mesmos, os tecidos eram pintados por eles, né? Então, para quem pensa assim que a África é um país pobre culturalmente também, né? Porque olha só, quando a gente fala em continente africano, é errado até pensar isso, aí a nossa mente já vem o quê? Já vem pobreza, já vem fome, já vem guerras civis, né? Quando a gente se trata do continente africano. Só que as sociedades africanas, elas têm uma cultura muito, muito, muito rica, né? Elas têm essa cultura riquíssima, como vocês estudaram aí na última unidade, né? Então, olha só, esses povos, eles também tiveram muita contribuição, né? Muita contribuição para a sociedade atual. Esses povos, olha só, eles desenvolveram sistema de escrita, né? Eles tinham altos conhecimentos em astronomia. Isso aí, gente, essas características desses povos, tudo que eles fizeram de importante, isso aí está na página 482. Pode localizar lá no terceiro parágrafo e marcar aí, por favor. Ok?
Marcaram? Parágrafo todo? Todinho. Então, olha só, esse terceiro parágrafo destaca tudo aquilo, toda a contribuição, né, riquíssima que essas sociedades africanas deixaram para os povos, para as civilizações atuais. Ok? Então, olha só, autoconhecimentos na astronomia, na matemática, na agricultura, na navegação, na metalurgia, na arquitetura e na engenharia. E também, né, na medicina, eles praticavam várias cirurgias, né? Eles iniciaram esses tipos de cirurgia, inclusive a cirurgia de cesariana, né? Vocês sabem que a cirurgia de cesariana é um corte feito na barriga, né? Para retirada do bebê, a remoção de cataratas oculares. Essa catarata ocular é uma pele que dá sobre o olho. Esse problema dá até em cachorro. Até os cachorros aí sofrem com esse problema de catarata quando eles estão ficando mais velhos, né? É uma pele que recobre a parte preta do olho e eles fizeram estudos desenvolvendo essa cirurgia, né? Se modernizando aí com essa cirurgia de catarata. Então, eles faziam cirurgias também de retirada de tumores cerebrais. Olha só, autópsias, né? O que é autópsia? Sabe, Maria Luísa? Autópsia. Sabe? Tia, eu não lembro, não. Júlia? Sabe o que é autópsia, gente? É quando morre uma pessoa, né? E aí eles fazem um estudo, quando aquela pessoa não teve uma causa aparente, né, para a morte, as pessoas fazem um estudo para saber do que aquela pessoa morreu. Geralmente a autópsia ela é feita, né, depois que a pessoa já morreu. Então, olha só, esse corpo é analisado para ver as doenças que a pessoa tinha, né, se ela tinha predisposição para alguma doença como hipertensão, câncer, etc. Então, geralmente, se faz autópsia e é feito por um médico chamado médico legista, né? Inclusive, geralmente, as pessoas que não morrem em hospitais ou em lugar nenhum, às vezes a pessoa cai em casa e morre, aí o médico legista é chamado para fazer a autópsia. Por quê? A pessoa, de repente, ela caiu durinha em casa, morreu, teve que ir no hospital, ninguém nem sabe de que a pessoa morreu. Então, o médico tem que ser chamado para realizar essa autópsia aí. Então, as sociedades africanas, elas destacaram isso aí, tá? Falando também, né, sobre a cultura, vocês sabem aí, passando aí, que 3 reinos, eles se destacaram nas sociedades africanas, tá? Indo para frente aí, que foi o reino de Mali, o reino de Gana e o reino de Yoruba, ok? E, gente, olha só, a nossa reunião, ela está encerrando dentro de 1 minuto. Eu vou abrir uma outra só para terminar essa parte aí, que é o finalzinho da unidade 4, tá? Então, já está encerrando, e aí, só isso aqui vai estar gravado. Eu vou abrir pelo celular, ok? E eu vou falar sobre a arte africana e os 3 reinos, os 3 principais reinos aí,